Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta. Agora na aula 4 vamos falar de enquadramento como um elemento importante para você fazer boas fotos. Vamos lá. Bom, o que é o enquadramento, né? O enquadramento, ele compreende um recorte do espaço registrado pela câmera. É um fragmento do mundo que o fotógrafo escolhe, ou o cinegrafista, né? Ou o diretor, seja lá quem for, mas vai escolher, não vai pegar o mundo todo, vai pegar um pedaço, vai emoldurar aquele pedaço, vai pôr no quadro, né? Então é isso, é como se a gente escolhesse uma parte do mundo e colocasse uma moldura em volta. Emoldurar o tempo no espaço. Então vamos em frente, né? O enquadramento ele pode ser resumido como o que será mostrado dentro do limite da tela, que é isso que a gente está falando aqui agora. Por quê? Porque fora desse limite da tela existe todo o mundo, né? Aqui existe esse exemplo aqui de uma conta do Instagram que é bem legal porque a pessoa vai nas locações dos filmes e tira foto do local onde alguma cena foi feita, né? Buscando o mesmo ângulo e tudo. Então aqui a gente vê essa cena, né, do Indiana Jones e a Última Cruzada, que é o terceiro filme, é uma cena em Veneza, na Itália. O enquadramento da câmera é esse que a gente vê, o ator Harrison Ford, o Indiana Jones, né, com essa atriz aqui na frente dele. Mas assim, existe tudo isso em volta. Então, o enquadramento é isso, é escolher o que entra na cena, né, na nossa foto. Então, do que é feito o enquadramento? O enquadramento ele é composto pelo plano e pelo ângulo da câmera. Agora vamos falar dos planos. O que é um plano, né? Vamos ver aqui. O plano, a gente pode resumir assim que o plano ele compreende a distância entre a câmera e o objeto a ser fotografado ou ser filmado. Aqui é um exemplo, né? Os nomes estão em inglês, não estão em português, mas só para a gente entender. Esse retângulo maior aqui de fora é um plano geral, né? Aqui em inglês o full shot. Depois a gente tem o plano médio, o plano americano, que lá para os americanos é o plano do cowboy, para a gente é o plano americano, que ele corta aqui na altura da coxa, porque era o enquadramento usado em filmes faroeste para pegar exatamente o revólver que ficava pendurado aqui nessa altura. Então, plano médio. E aí vão chegando no plano próximo, plano mais próximo ainda, plano close, enfim. São diversos planos, a gente não precisa decorar tudo isso, tá? Não fiquemos presos à regra, lembrem o que eu venho falando. Mas assim, para a gente entender que é isso, o plano que vai formar parte do enquadramento, ele é essa distância da câmera para o objeto. Não quer dizer que a gente está dando zoom, quer dizer que é aquela distância que você está, por exemplo, você vai fotografar uma criança no jardim. Então assim, qual distância? Está pegando o corpo dela inteiro, está pegando só o rosto, pegando da cintura para cima. É isso o que vai estar dentro do seu enquadramento, esse é o plano que você escolheu para sua foto. Então a gente tem alguns exemplos aqui, o close, né? O close, por exemplo, no cinema ou também na fotografia, ele chama a nossa atenção para alguma expressão facial, também para a emoção, né, do personagem ou do objeto retratado. Aqui agora a gente vê em inglês Extreme Close-Up, pra gente é um plano detalhe, que mostra um detalhe da mão, por exemplo, no revólver ou de um olhar de um para o outro. Aqui nós temos um plano conjunto ou um plano geral, que na realidade ele serve assim para mostrar as pessoas numa ação, a gente pode ver a ação, ver o corpo inteiro, né? Então é um plano que ele é mais narrativo, que ele faz uma narração de algo que está acontecendo. Em inglês, Extreme Long Shot é o grande plano geral pra gente no Brasil, e o grande plano geral ele descreve o ambiente, né? Temos também aí uma variação de planos descritivos, que são os planos médios e planos que mostram a ação e também um pouco da expressão dos personagens, para a gente ter uma noção e conhecer um pouco mais a respeito de planos. E agora vamos para os ângulos. Os ângulos no cinema, também na fotografia, eles se referem ao que? A altura e ao lado da câmera. Se a câmera está um pouco mais para a direita, para a esquerda, na diagonal, em cima, embaixo, e como pega o nosso objeto, né? Através desses ângulos. Então vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, considerado um plano normal é a câmera na altura dos olhos. Lembra da outra aula lá que eu falei? Da aula de
das dicas gerais de ficar na altura do olho da criança ou o que quer que seja. É um plano mais normal. Quando a gente tem assim uma vista de cima, lembram também que eu falei da criança, né? Que ela tem assim um efeito psicológico de fazer com que o personagem, aqui no caso, ele seja inferiorizado ou menor, ou está fragilizado com medo, alguma coisa assim, uma fraqueza, né? Esse sinal de fraqueza. Então fazer isso às vezes, tirar foto das crianças sem ser como naquele exemplo que eu dei na outra aula, que era o pai puxando a criança e dava pra ver que ele estava ali brincando, era uma coisa boa. Tem que tomar esse cuidado para não parecer isso, né? Para não parecer que está ali colocando num lugar assim de inferioridade. E aqui é do filme Iluminado, o filme do Stanley Kubrick, que é um diretor que eu gosto muito. A gente pode reparar, né, apesar da qualidade da imagem não estar maravilhosa, mas dá pra gente reparar aqui como ele trabalha com a simetria. O menino está brincando bem no meio ali do enquadramento, bem naquela bola vermelha, e nos lados tem as linhas, tem essa simetria todas vindo para ele, né? As de baixo vindo na direção dele e as de cima também vindo na direção dele, chamando nossa atenção para esse objeto que é o menino ali, que está numa situação um pouco de medo, né? Por isso por isso a câmera mais vista de cima. Então esse é o conhecido como plongée, tem esse nome em francês, mas é essa câmera vista de cima, um ângulo superior. Aqui o ângulo inferior, ou ângulo visto de baixo, é chamado contre-plongée, também tem esse nome em francês, mas o contra já ficou mais aportuguesado, que é exatamente o oposto. É quando a gente vê, por exemplo, um personagem no cinema, ele tem um efeito psicológico, assim, esse ângulo tem um efeito psicológico de mostrar uma superioridade, quando aparece alguém assim que é muito mais forte, ou superior, ou alguém grandioso, né? É nesse sentido. Então aqui é uma cena do filme do Tarantino, Os Bastardos Inglórios, quando, no caso aqui, os personagens são os judeus, pegaram um alemão, e a gente está tendo o ponto de vista do alemão ali, né? Subjugado ao que eles vão fazer com ele ali, que será a vítima, como a gente pode ver, né? Então tem esse ângulo também. Eu não vou me aprofundar muito, os ângulos são basicamente esses, né? Você pode colocar a câmera de lado, pegar um pouco mais de perfil, isso daí tudo não tem muitos nomes, é mais vai assim do nosso bom senso de fazer a composição da nossa fotografia, tá? Mas é legal vocês saberem um pouco de entender, né? Por que tem esse ângulo, por que tem esse plano e o que eles significam. Bom, vamos adiante. O importante é, fazendo um resumo aqui, o importante é a gente trabalhar com 3 maneiras de se comunicar através dos enquadramentos. Pode ter planos, pode ter 1000 nomes, mas o que vale mais? O que importa a gente saber mais? É que existem planos ou enquadramentos que são mais descritivos, narrativos, ou trabalham mais com a emoção, né? No sentido assim, por exemplo, quando a gente tem um grande plano geral, um planão geral, uma foto de viagem, geralmente você quer demonstrar o cenário, onde está acontecendo, né? Então você está fazendo descrevendo o que é aquele ambiente. Olha só, é um lugar cinza, montanhoso, com pouca vegetação, nesse sentido, né? Que é uma imagem do Senhor dos Anéis, mas o cinema, fotografia, né? São linguagens bem próximas. E só chamando a atenção de vocês, como a gente já viu na aula anterior aqui, a regra dos terços, a gente pode ver que ela está bem aplicada aqui nesse enquadramento, né? Aqui com o castelo ficando aqui nessa linha, né? Se cruzando aqui no horizonte também em das linhas dos terços aqui, tá bom? Só para a gente ver que o que a gente está estudando é usado até hoje em diversos meios, cinema, vídeo, novela, fotografia, publicidade, tá tudo aí. Também na pintura, história em quadrinhos, tudo mais. Vamos lá, para frente. A gente tem também assim um enquadramento, um plano mais narrativo, no sentido assim de narrar uma ação, né? Então aqui a gente tem um plano conjunto, que é um plano assim um pouco mais próximo do personagem. Claro, ele está correndo em direção a nós, né, os espectadores, e tem aqueles personagens lá atrás correndo atrás dele. Mas a gente consegue ver a expressão do rosto dele meio assustado, mas uma coisa meio cômica, né? É um filme mais assim para criança e tal. E a gente vê a ação dele correndo. Então, assim, é um enquadramento bom, por exemplo, para esportes, né? Que a gente pega a pessoa, a ação da pessoa e um pouco do contexto do cenário. Então, é mais um tipo. A gente está narrando o que ele está fazendo, narrando uma ação, está acontecendo alguma coisa.
Então aqui nós temos um enquadramento do filme Django Livre, também do Tarantino, né? E aqui é um plano médio. Um plano médio, assim, que pega aqui mais ou menos na altura da cintura. Ele é um enquadramento que ele também serve para narrar a história, demonstrar a ação, e ele pega mais ainda as expressões porque ele está mais próximo do rosto, né? Então, só para a gente entender essa ideia do que está querendo mostrar, né? Está querendo valorizar o cenário? Não, o cenário está aparecendo onde que ele está, é um lugar montanhoso, com neve e tudo, mas pegando mais o personagem. Mas não tão expressivo quanto, por exemplo, um close, um retrato, é uma coisa que a gente pega mais o rosto da pessoa para guardar aquele rosto, talvez, ou para pegar uma expressão, às vezes num momento espontâneo, pegar a expressão do rosto da pessoa. Às vezes a pessoa pode estar passando num momento que ela está triste ou está muito feliz e a gente quer mostrar aquela exaltação, aquela alegria, né? E tem essa foto um pouco mais próxima do rosto para a gente poder ver essas expressões. Então, tendo essas três coisas, eu vejo que é isso que é importante para a gente tirar boas fotos, entender o que a gente está fazendo. Estamos descrevendo um cenário, estamos narrando uma ação, ou estamos transmitindo uma emoção, algo que fala mais próximo do nosso coração, né? A emoção também pode ser transmitida num plano médio, claro que sim, né? A gente vê às vezes tem fotos assim, Sebastião Salgado e de outros fotógrafos que circulam em lugares do mundo onde está tendo guerra, onde as pessoas passam fome, a gente vê cada foto assim, que às vezes tem um plano mais aberto, e tem uma, por exemplo, do menininho todo magrinho, raquítico, de fome, e ali uma espécie de uma ave, tipo um urubu, um abutre ali, a espreita, né? E não está transmitindo emoção só com o rosto dele, com toda a cena, tá? Apesar de ter todas essas regras, esses conhecimentos, eu vejo que o importante é a gente se deixar guiar pelo sentimento no momento, né? Sem se preocupar em ser tão racional, assim, vou fazer o plano tal, vou fazer o ângulo tal. Sentir ali e tirar a foto no momento. Esses conhecimentos servem pra gente poder fazer de uma maneira melhor, assim, conhecendo o que eles significam, mas na hora é o sentimento que nos conduz, né, para fazer a fotografia. Então, mas é isso, sempre bom entender o porquê, né, que a gente fez daquele jeito. Por exemplo, tirei uma foto e nem pensei na hora, mas por que eu fiz daquele jeito? Aí você consegue analisar de acordo com esses conhecimentos. Por isso que é bom saber do enquadramento da sua foto e ver a importância disso, tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula é a nossa última aula e eu espero que vocês estejam gostando e a gente se vê na próxima aula. Um abração e até lá. Fui!